Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de Windows Server 2012 para o blog mswiki.wordpress.com e o canal Cello TV no YouTube. Nesse vídeo vou falar sobre as funções dos mestres de operações, as FISMOS, e é uma abreviação de Flexible Single Master Operation. E nós vamos ver também como verificar esses mestres de operações nos controladores de domínio no Windows Server 2012, ok? Vou passar uma definição do que é e quais são as funções das FISMOS, como elas são divididas, qual o papel de cada função, umas regras e boas práticas que devemos seguir, e também a demonstração prática de como nós verificarmos quais são os mestres de operações, tanto via interface gráfica quanto linha de comando também, ok? Vamos começar então falando o que é e quais são as funções das FISMOS, uma definição básica e objetiva, tá? Elas são responsáveis pelo gerenciamento da infraestrutura do Active Directory. Quando a gente fala em estrutura do Active Directory, estou me referindo à replicação, autenticação de usuários, políticas de grupo, novos domínios, novas contas de computadores, etc. Tudo que envolve a estrutura do Active Directory, ok? Vale a pena a gente comentar também um item importante, que somente os controladores de domínio podem ser configurados para hospedar uma das FISMOS, ok? Mais para frente vamos detalhar o papel de cada uma delas. As funções mestre de operações, as FISMOS, elas são divididas em dois grupos, floresta e domínio. A gente vai entrar agora explicando cada papel dessas funções e em qual desses dois grupos que elas se enquadram, tá? As funções que são únicas para a floresta é o esquema master e o domain naming, ok? Qual que é a função do esquema master? Ele é considerado o coração do Active Directory. Ele é composto de objetos e atributos que modelam o Active Directory. Dá um exemplo prático para vocês, por exemplo, a questão do tipo de usuário, né? Quais são os atributos que eu tenho para os usuários? Por exemplo, o nome dele, endereço, telefone. Então, o esquema master ele é responsável por esses atributos. Tá? E ele também ajuda a evitar conflitos entre os controladores de domínio. Já o Domain Name Master, ele é o responsável pela identificação e nomeação do domínio em toda a floresta. Então, quando você configura um controlador de domínio, você designa um nome para ele, né? Esse nome é gerado pelo Domain Name Master, ele que é o responsável por fazer essa função. Conhecendo agora as funções que são únicas para o domínio, são três. PDC Emulator. PDC é uma abreviação de Primary Domain Controller. Read Master. Read é uma abreviação de Relative Identifier, que é identificador relativo. E o Infrastructure Master, ok? Vamos conhecer cada uma dessas funções e ver qual que é o papel delas dentro dessa estrutura do Active Directory. Começando aí pelo PDC Emulator, como o próprio nome já diz, né? Ele emula um controlador de domínio primário baseado em NT 4.0. Para que ele faz isso? Né? Para manter a compatibilidade com servidores legados e clientes que utilizam versões mais antigas. Mesmo que você migre todo o seu ambiente para versões mais recentes do Windows, essa regra é importante porque ela tem outras funções aí dentro do Active Directory, pois ela é responsável por tratar alterações de contas de usuários, bloqueio de contas, relação de confianças com outros domínios, também é responsável pelo sincronismo do relógio no domínio. Então, além desse papel de compatibilidade, ele também tem essas outras funções importantes, ok? O Readmaster, tá? Identificador relativo. Qualquer controlador de domínio ele pode criar novos objetos, né? Usuários, grupos, contas de computadores. Então, cada objeto que nós criamos, ele deve possuir um identificador único. Né? Identificador único nós conhecemos hoje como SID.
Tá? O SID do objeto ele é construído usando o SID do domínio, mas um identificador relativo, o read, ok? Então, quando nós criamos, por exemplo, 502 objetos, né, um controlador de domínio ele precisa contatar o readmaster para conseguir mais 512 RIDs. Isso evita que dois objetos diferentes tenham o mesmo RID no domínio. O Infrastructure Master ele é o responsável por atualizar todos os objetos do domínio com os demais domínios da sua floresta. Tá? Por exemplo, quando você faz uma alteração no display name de um usuário que pertence a um determinado grupo, todas as atualizações desse atributo, né, para que ele seja alterado e replicado, ele é de responsabilidade do mestre de infraestrutura. Tá? E ele faz uma comparação dos dados que ele possui com os dados do catálogo global. Então, para quem não sabe ou esqueceu o que é Global Catalog e qual que é a função dele, é simples. Ele é simplesmente o controlador de domínio que armazena uma cópia de todos os objetos do Active Directory em uma floresta. Existem algumas recomendações e boas práticas que devemos seguir para designar essas funções dos mestres de operações, ok? Por exemplo, o PDC Emulator e o Readmaster eles devem estar na mesma máquina, porque o PDC Emulator ele é um grande consumidor de RIDs. Existe uma outra recomendação onde o mestre de infraestrutura ele deve estar num controlador de domínio que não é Global Catalog. Tá? Essa é uma recomendação, não é uma regra. Porém, vamos supor que você tenha um cenário aí onde você tenha só um controlador de domínio e obviamente esse controlador de domínio é um Global Catalog. Então, nesse tipo de cenário, você vai ter lá o seu mestre de infraestrutura definido desse controlador de domínio. Não tem problema nenhum. O mesmo tipo de situação se você tem vários controladores de domínio e todos os controladores de domínio são Global Catalog, também não tem problema você ter um mestre de infraestrutura e um servidor que é Global Catalog, ok? E a outra recomendação é que o esquema master e o domain name master eles estejam na mesma máquina, que também deve ser um Global Catalog, tá? Isso daí visando um gerenciamento aí facilitado. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como verificar os mestres de operações, tanto via interface gráfica quanto linha de comando. Ok, linha de comando bem mais simples, ele já te mostra na tela todos os mestres de operações e em quais servidores eles estão. Tá? Via interface gráfica você vai ter um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que abrir programas diferentes para checar cada mestre de operações. Então eu vou começar a mostrar para vocês agora através de interface gráfica, ok? Bom, estou aqui no meu Server Manager. Primeiro eu vou abrir o Active Directory Users and Computers e dentro dele nós vamos verificar quem que é o mestre de operações do read, PDC Emulator e Infrastructure, ok? Vou clicar aqui em Tools, Active Directory Users and Computers. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do domínio. E aqui eu tenho a opção Operation Masters. Ok, o read, ele mostra aqui quem que é o mestre de operações. Inclusive você tem a opção aqui de alterar, tá? Caso você queira transferir essa função para outro controlador de domínio. Aqui eu tenho o PDC Emulator, que também ele mostra quem que é o mestre de operação. E o mestre de infraestrutura. Todos eles vocês observam que tem um botão aqui de alteração, que vocês podem repassar a função para outro servidor, ok? Vou fechar aqui o Active Directory Users and Computers. E agora eu vou abrir o Active Directory Domain and Trusts. Botão direito aqui em cima na raiz, no root mesmo.
Operation Master, e aqui ele me mostra quem que é o mestre de operação Domain Naming. Observe também que ele dá a opção aqui de alterar o controlador de domínio, tá? Bom, e agora eu vou checar quem que é o mestre de esquema, tá? Antes de checar quem é o mestre de esquema, eu tenho que registrar uma DLL para que eu possa abrir o módulo dele dentro do MMC. Então vou aqui no executar, vou digitar reg svr32 e o nome da DLL, que é uma abreviação de esquema management. Ok? Ok, ele registrou com sucesso a DLL. Agora eu vou aqui no executar, digito MMC. Ok, aqui dentro do MMC vou clicar aqui em File, adicionar, remover Snap-in, Active Directory Esquema. Adicionei e dou OK. Observe que ele tem vários atributos. Para a gente descobrir quem que é o mestre de esquema, botão direito aqui, Operation Master. Está aqui o meu controlador de domínio. Quiser alterar, só clicar em Change e selecionar o outro controlador de domínio para você transferir essa função para ele, tá? Para você fazer essa transferência de função, você também tem uma outra opção usando o NTDS Util, tá? Que é até a maneira mais recomendada. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então você pode escolher aí a opção que achar melhor para fazer essa transferência e também visualizar quem são os mestres de operações. Agora a gente vai ver via linha de comando, que é bem mais simples. Vou fechar tudo aqui. Vou abrir o prompt de comando. Um simples comando, netdom query fismo. Ele já vai me listar todos os mestres de operações e em quais servidores eles estão. Uma maneira bem mais simples e rápida de você ter acesso, né, a todos esses dados aqui, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acessando aí o blog e o canal no YouTube também. Se possível, dê um joinha nos vídeos para contribuir aí com esse trabalho de colaboração que a gente faz, ok? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.